Olá, estamos de volta com a nossa conversa sobre alfabetização nas escolas especializadas, com a professora Cláudia Mara da Silva. Professora Cláudia, a partir da sua experiência, 34 anos de sala de aula, alfabetizando estudantes de DI, a professora criou uma proposta metodológica, o Abacadá. O que é o Abacadá? Conta para nós, como que ele funciona? O Abacadá é uma proposta de alfabetização criada para atender a necessidade de alfabetização dos alunos com deficiência intelectual, dificuldade de aprendizagem, alunos autistas. Tudo começou quando eu fui trabalhar em uma escola e os alunos já estavam lá há 4 anos nessa sala e não se alfabetizavam. Aí eu comecei a pesquisar sobre métodos de alfabetização e descobri o método fônico e comecei a trabalhar com o método fônico. No método fônico, você ensina o som das letras, mas para esses alunos era difícil falar o som, né? Então é o B, o C, o D. Aí eu descobri o método Sodré. Aí eu adaptei esses 2 métodos, o método fônico, né, a metodologia fônica e o método Sodré. E eu fiz adaptação nesses 2 métodos e surgiu então, eu chamo de proposta de alfabetização, né? Abacadá, por que Abacadá? Porque nessa proposta de alfabetização se inicia o trabalho com a consciência fonológica das sílabas. Então, o aluno precisa aprender as sílabas, né? Então, eu começo com um material. Trouxe um material aqui, é bem bacana, vai demonstrar pra gente? Posso sim. Então, assim, olha, o aluno precisa aprender a sílaba, né? O A, Ba, mas sílabas só com o A. Porque de acordo com o método Sodré, se aprende assim, sílabas com o A. Então, são sílabas com o A, depois palavras com o A, frases com o A e texto com o A. Então, quando ele se inicia esse processo, não é fácil não, né? Achar, ele vai, não, você, às vezes até eu parar e pensar, o que eu estou fazendo aqui, né? Então é assim, então eu coloco lá os objetos, né? Aí eu falava, pegue para a professora o já. Ele olhava bem, já sei, professora, o macaco. Então, no início, eles ainda não têm a familiaridade, né, com essa proposta, mas ela já foi assim usada, ela é usada em várias escolas e os alunos avançam muito na alfabetização. Então, é uma proposta que ela é sistemática, né? Você tem que seguir os passos, mas o aluno com deficiência intelectual, ele precisa dessa sistematização, dessa repetição, desse estímulo, ele precisa disso. Aí, então, eu comecei a criar material, né? Criar esse material é uma das coisas que eu mais gosto na vida. Então, eu estou sempre criando, elaborando materiais novos. Dentre eles, eu elaborei a apostila que eu chamo Desafios do Aprender, que é o meu blog, né, que tem lá no blog. Então, ela contempla os passos da proposta, né, que é sílabas com A. Essa né? apostila é etapa 1, professora? Essa é etapa 1, aí vem a apostila volume 2 e tem mais uma que é ler, escrever e compreender. Então é assim, aí eu parto para palavras com o A, né? Então lata, mala, faca, depois sílabas, depois frases com o A, né? Texto com o A, e quando o aluno chega na leitura de texto com o A, eu passo para a vogal O. Aí então seria já a junção das sílabas, né? Consoante mais a vogal
com o A e depois com o O. Para que o aluno seja estimulado a aprender, então eu criei muitos jogos. Então, para aprender as sílabas, né? Então eu tenho bingo das sílabas, bolsinho das sílabas, painel das sílabas, né? Por quê? Porque o nosso processo de memória visual, ele é 75% mais eficaz. Então eu tenho que trabalhar com muita figura, com muito material, para que esse aluno aprenda, para que ele avance na aprendizagem da leitura e escrita, né? Então, o alfabeto móvel é muito utilizado, é muita figura. Esse aqui é o alfabeto móvel, professora. É, isso. Então, esse aqui é o alfabeto móvel, que ele monta a palavra, né? E daí ele guarda aqui, fica bem legal assim. Até porque, professora, trabalhar com jogos e com o lúdico torna a aprendizagem mais prazerosa, ele se entretém, fica mais atrativo, é mais prazeroso para aprender, ele desperta o desejo de aprender. E isso é muito importante o que você falou, despertar o desejo de aprender. Eu fui trabalhar em uma ocasião com um aluno e ele não queria aprender. Ele falava, professor, eu não vou aprender, eu estou na escola faz muito tempo e eu não quero mais aprender a ler e escrever, não quero, né? Aí você precisa estabelecer esse vínculo do aluno com a aprendizagem. Como é que você faz isso? Você faz isso fazendo com que esse aluno vivencie o sucesso. Então, aí o que eu fiz? Ele não sabia ler mesmo, né? Aí eu peguei esse jogo, que, claro, tem a figura, a palavra e a sílaba, né? Aí eu peguei o macaco, coloque para mim o macaco, aonde está escrito macaco. Ele fez, né, o que eu pedi acertadamente, porque, claro, tinha a imagem do macaco ali. Aí eu falei, agora a vaca, coloca onde está escrito vaca, né? Então ele acertou tudo. Aí ele começou, falou, professora, mas então eu sei. Eu falei, com certeza você sabe e você vai aprender muito mais. A partir daí ele começou, professora, eu posso copiar macaco? Eu falei, pode, ó, o má do macaco, né? E nessa proposta eu tinha assim, eu chamo de painel das sílabas, com todas as sílabas e o desenho. Então, o A, o avião, né? O Ba, a banana. E ali ele começou a olhar, professora, mas para escrever bala, é o Ba da banana e o Lá do lápis? Porque, né? Então, tudo era... Aí ele olhava e falava, professora, mas é muito fácil, por que nunca ninguém me disse isso? E esse menino hoje está alfabetizado, lê e escreve. Olha que interessante, a partir dessa proposta metodológica. Isso, Por quê? Porque ele passou a acreditar nele mesmo. Então, eu acho isso assim muito importante. Quando o professor consegue mediar isso, porque a aprendizagem depende muito da qualidade da mediação. E da referência desse aluno também. Se ele não conhecia, por exemplo, a professora, antes de nós entrarmos aqui, a professora citou aquele exemplo, eu gostaria que a professora repetisse o exemplo que a professora fez comigo, que eu não sabia também, não fiz a conexão daquela imagem. A professora falou a palavra e eu não fiz a conexão da imagem. A professora poderia repetir esse exemplo? Ah, tá. Todos os alunos com deficiência intelectual aprendem a ler e escrever? Não. Porque para eu aprender a ler e escrever, eu preciso fazer imagem mental. Então, eu tenho que levar em conta a pirâmide da aprendizagem, que é a sensação, percepção, formação de imagem, simbolização e conceituação. Leitura e escrita são símbolos, então eu preciso simbolizar. Então, quem não simboliza, não aprende a ler e escrever. Quem não faz imagem mental, não aprende a ler e escrever. Então, faça imagem mental de um xinó. Você consegue fazer imagem mental de um xinó? Não, nem sei o que é. Não sei o que é. Xinó é peruca. Quando você ouviu a palavra peruca, o seu cérebro foi lá, buscou na sua memória de longo prazo, trouxe e você imediatamente já fez essa imagem de uma peruca que você já tenha visto, que você já tenha usado,
né? Então, o que acontece com o aluno? A habilidade cognitiva dele não permite que ele faça essa imagem mental. Então, são os alunos que estão nas escolas especiais e têm um comprometimento, digamos assim, grave na habilidade cognitiva, né? Porque a deficiência intelectual, ela se divide em deficiência intelectual leve, moderada e severa. Então, às vezes, o aluno ele tem uma deficiência intelectual severa e não vai conseguir aprender, né? Não tem, né? Ele não consegue, a habilidade cognitiva dele não permite essa aprendizagem, porque não é fácil ensinar a ler e escrever, é difícil. O professor, quando ele encara como um desafio, isso é muito lindo, ele consegue, mas ele tem que ter também bem claro que o que conta muito é essa habilidade cognitiva mesmo. Então, nessas situações que os alunos não se alfabetizam, professora, é importante seguir essa proposta metodológica, ajuda o aluno a aprender. Ajuda sim, Keila, porque quais as habilidades que eu vou trabalhar com esse aluno, né? Então, eu vou estimular a sensação e a percepção para que ele talvez, né, talvez consiga fazer essa imagem mental. Então, eu estimulo a percepção e a sensação, né, com esse aluno que tem um comprometimento cognitivo mais acentuado, né, que eu situo esse aluno nessa pirâmide da aprendizagem. Então, ele vai aprender, ele não vai. Por quê? Porque ele não faz essa imagem mental. Mas eu posso trabalhar com todo esse material? Posso, porque eu estou estimulando. Então, ele está vendo o macaco, né? Ele está vendo a figura, ele está vendo o objeto, para que depois ele consiga fazer essa imagem mental. Então, eu estou estimulando a percepção visual, né? A percepção auditiva, a linguagem, né? Então, eu posso sim usar todo esse material até com esse aluno. Professora Cláudia, fala-se muito que as pessoas adultas com deficiência intelectual, elas têm mais dificuldade em aprender a ler e escrever. Isso realmente acontece e essa proposta metodológica do Abacadá pode ajudar? Eu acredito que sim. Porque eu tenho relatos de pessoas que se alfabetizaram. Em São Paulo tem uma professora, a professora Madalena, ela trabalha com essa proposta com alunos do ensino médio. Eu já alfabetizei alunos de 25, 30 anos. Atualmente eu trabalho com um rapaz com síndrome de Down de 25 anos e ele já está lendo palavras. Sabe? Então, a escola José Richa, né? A escola adotou essa proposta. Então, lá todos os alunos têm as apostilas, a escola, os professores, eles todos usam essa metodologia de alfabetização. E até interessante essa pergunta, Keila, porque a irmã de um aluno de 50 anos que está na escola José Richa, ela veio questionar, né? Mas, nossa, o meu irmão, ele não vai aprender a ler, ele já tem 50 anos. Então, talvez ele não aprenda mesmo a ler e escrever, mas ele tem o direito de ter o material. Então, ele vai ter a apostila dele. Então, ele pode, né? Isso aqui é um lápis, então vamos relacionar o lápis. Então, é um direito que ele tem. Ele nunca teve. Com 50 anos, ele nunca teve. Então, eu vou tirar a chance dele de ter isso, né? Eu acho que eu não posso, sabe, fazer isso. Eu acho que todos teriam que ter, sabe? Independente se ele vai aprender ou não. Porque eu estou estimulando, eu tô elevando a autoestima. Até para eles comunicar no dia a dia, no cotidiano, coisas básicas. Claro, né? Isso é muito importante. Tem um vídeo bem interessante que circula na internet da professora Eunir. É uma professora de Patos de Minas. Ela tem 78 anos, é uma professora aposentada
e ela colocou um cartaz na frente da casa dela. Ensino a ler e escrever, adultos, grátis. É um vídeo muito lindo que vale a pena assistir. E aí as pessoas adultas vão até a casa dela para aprender a ler e escrever. No vídeo aparece um rapaz com síndrome de Down lendo, né? E aí eles fazem essa homenagem a essa professora. Então, adulto aprende a ler e escrever sim, pessoas idosas aprendem a ler e escrever sim. Volto a dizer, se nós formos falar em letramento, né, em nível de letramento, o nível de letramento é baixo, tá? Então, você pode me perguntar, mas daí ele vai aprender a ler só palavras? Ótimo. Então, aonde ele vai chegar lendo só palavras? Então, uma pessoa de 20 anos que aprendeu a ler só palavras e vai trabalhar no mercado e alguém pede, né? Vai lá e pegue para mim um pacote de café da marca tal. Ele vai conseguir ler a marca do café, né? E vai conseguir fazer a prática de leitura escrita satisfazendo a necessidade dele, né? Ele vai ler a placa de uma rua, ele vai ler o nome de um ônibus. Então, não importa que sejam só palavras. Eu alfabetizei um rapaz que ele só fazia bolinha. Só fazia bolinha e diziam que eram letras, né? Então, hoje ele lê palavras, só palavras, ele não dá conta de uma leitura de textos elaborados, interpretar, ele lê palavras, mas pense no avanço cognitivo para quem fazia só bolinha, no avanço social que esse rapaz teve, porque a leitura escrita, quem não sabe ler e escrever, isso causa um menosprezo muito grande. Você vê pela fala das pessoas, né? E quando você consegue alfabetizar um aluno, isso é muito gratificante. Porque o ser humano tem necessidade de se comunicar, interagir socialmente, por isso a importância de aprender a ler e escrever. E se você perguntar para um pai, uma mãe, o que você quer que o seu filho aprenda, 99% irá responder que ele aprenda a ler e escrever. Ok, professora Cláudia. Vamos para um rápido intervalo e voltamos logo em seguida.